Olá, bem-vindos a esta comunicação do ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, patrimônio, memória e turismo. Eu sou Vitor Garcia, mestrando pelo programa de pós-graduação em Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás. Trago hoje ensaio desenvolvido em conjunto com Eline Cacheta, doutora em História da Arquitetura e da Cidade pela Universidade Politécnica de Barcelona e professora associada da Universidade Federal de Goiás. Nós organizamos uma apresentação em slides que exibiremos em sequência. Intitulado Otero Pailos e a Preservação Experimental, uma perspectiva crítica ao discurso do patrimônio autorizado, neste ensaio abordamos o tema da preservação do patrimônio arquitetônico sob a ótica das convenções concebidas por instituições patrimoniais para conduzir esse ofício. Percorremos o posicionamento do arquiteto e artista Jorge Otero Pailos acerca de resoluções dessa natureza, no propósito de desenvolver uma análise crítica sobre esses recursos recorrentemente aplicados nas dinâmicas do patrimônio de todo o globo. Ao longo dos anos, foram se formando críticas às resoluções das instituições patrimoniais, por serem consideradas muito normativas e por institucionalizarem princípios, conceitos e valores associados a determinadas convicções, aspectos considerados limitadores para o enfrentamento dos desafios do campo. Desse âmbito, despontaram singulares propostas para a proteção do patrimônio, estendendo os limites e as fronteiras da preservação. Associamos o trabalho de Jorge Otero Pailos a esta tendência, pois o autor manifesta perspicazes análises da conjuntura contemporânea do campo patrimonial e defende um método alternativo para conduzir as atividades de preservação. Suas ideias são controversas, uma vez que afrontam convicções muito consolidadas. Por esse motivo, optamos por analisá-las, visto o potencial de propiciar argumentos para ponderarmos criticamente sobre as vigentes práticas de preservação do patrimônio arquitetônico, discernindo seus limites e sugerindo possíveis aperfeiçoamentos. Nascido em Madrid, Espanha, Otero Pailos teve sua formação arquitetônica nos Estados Unidos, onde hoje é professor e diretor do programa de pós-graduação em Preservação Histórica da Escola de Arquitetura da Universidade de Colômbia, em Nova York. Entre 2014 e 2015, juntamente dos arquitetos Eric Langdalen e Torgis Arrhenius, organizou 4 mesas redondas, de caráter internacional e multidisciplinar, no anseio de desenvolver novas ideias e formas de preservação. Desses encontros, os 3 arquitetos editaram o livro Experimental Preservation, publicado em 2016. A obra está organizada em 4 partes, cada uma composta pela transcrição das comunicações de uma determinada mesa redonda, acompanhada de resumos e ilustrações dos casos nelas relatadas. Complementam o livro 3 ensaios elaborados por cada um dos editores. Exploramos com mais afinco o texto de Otero Pailos, por ser mais abrangente e analítico, tanto na abordagem de teorias e conceitos, quanto de práticas preservacionistas da conjuntura contemporânea. Os argumentos do autor são fundamentados, sobretudo, nas exposições dos participantes dos eventos, realçando conceitos e casos por eles apresentados. Buscamos, na sequência, pontuar aquelas que reconhecemos serem suas ideias mais significativas. Para Otero Pailos, a preservação do patrimônio desempenha um importante papel na conformação sociocultural. Entre outros pontos, ela promove o robustecimento de culturas e subculturas e nos dá a oportunidade de nos percebermos parte de objetos culturais. Segundo o autor, por motivos como esse, é comum encontrarmos o patrimônio descrito como um direito humano. Como consequência, instituições de preservação, que alegam servir para garantir esse direito universal ao patrimônio, tornaram-se onipresentes. Consideramos que aqui se circunscreve a essência da perspectiva crítica de Otero Pailos. Para ele, a propagação deste conjunto de organizações resultou em desequilíbrios no papel sociocultural da preservação do patrimônio. Segundo o autor, a causa da desarmonia seria o que a pesquisadora Laura Jane Smith define como discurso do patrimônio autorizado, entendido como um conjunto ideológico instituído por essas entidades quando determinam convenções a serem utilizadas para orientar ações de preservação. Otero Pailos considera que esse discurso tende a se distanciar das concepções de patrimônio estabelecidas pela sociedade, ocasionando o mencionado desequilíbrio. Frisamos 2 aspectos utilizados pelo autor para ilustrar como esse discurso sucede em desarmonias.
O primeiro tange o que se preserva. Segundo Otero Pailos, tendemos a presumir que os órgãos patrimoniais não elegem os objetos a serem preservados e simplesmente atuam naqueles já considerados patrimônio. Mas, efetivamente, eles têm um papel muito mais ativo nessas escolhas, porque eles estabelecem os critérios para determinar aquilo que pode se tornar patrimônio. O segundo refere-se a como preservar. O autor reporta o recorrente princípio da distinguibilidade, que preconiza a demarcação visual de substituições e acréscimos nas edificações. Para Otero Pailos, o princípio na realidade preconiza uma reverência ao passado sobre as necessidades do presente, pois a distinção é defendida apenas para evitar a falsificação da evidência histórica. Assim, o passado defendido pela Convenção subjuga a ação contemporânea, mesmo se necessária ou desejada em algum momento pela coletividade. Logo, aquilo que não atender a esses parâmetros de o que e como preservar corre o risco de não ser tutelado, mesmo se tiver importância para quaisquer outros indivíduos ou grupos sociais, pois as instituições de preservação tendem a ratificar incisivamente convenções como essas. Em consequência, elas falham no que alegam servir, pois restringem a liberdade da comunidade escolher os objetos que querem legitimamente tutelar, ou seja, limitam seu direito ao patrimônio. A perspectiva crítica de Otero Pailos culmina na defesa da preservação experimental. Segundo ele, trata-se de um método prático para reavaliar criticamente a narrativa autorizada dos órgãos patrimoniais. Seu intuito é fornecer novos caminhos para a preservação do patrimônio, indo além de resoluções institucionalizadas. De suas análises, distinguimos 3 fundamentos da preservação experimental. O primeiro reivindica o exercício da experimentação, isto é, de buscar novos caminhos, testá-los e avaliá-los empiricamente. O objetivo é suprimir ações conduzidas puramente por meio de convenções. Consequentemente, institui-se um campo rico de práticas diversas e interdisciplinares, mas sempre alicerçados na cautela e na autocrítica. O segundo envolve a seleção de objetos notadamente diferentes dos escolhidos pelo discurso autorizado. O objetivo é identificar coisas desconsideradas pela cultura contemporânea e comumente não valorizadas para a preservação. O terceiro fundamento diz respeito a não tentar falar pela cultura, mas sim solicitar uma resposta cultural, ou seja, trabalhar com a hipótese do potencial patrimonial de objetos. Conforme o autor, a resposta à conjectura virá por meio de como a sociedade se comportará em relação às ações de preservação realizadas no objeto escolhido. Se gerar um envolvimento social favorável à sua proteção, a hipótese não será contestada. Caso contrário, a experiência fracassará. Portanto, o autor entende que essas experimentações podem conduzir a uma maior participação social no processo das decisões de preservação. Para ele, as ideias apresentadas têm o potencial de provocar reflexões coletivas sobre o atual cenário patrimonial. A partir disso, essa realidade poderá ser contestada pela comunidade, abrindo espaço para que ela reivindique a tutela de artefatos que mais a representem. Dos casos mencionados no livro e estudados para este ensaio, destacamos 2 para ilustrar a ideia da preservação experimental. O primeiro, The Ethics of Dust, desenvolvido pelo próprio Otero Pailos, consiste numa série de obras de arte decorrente da limpeza de monumentos. Ao aplicar em face de uma construção um tipo específico de látex, o produto absorve suas sujidades e toma sua forma, criando-se um molde do monumento a partir dessas impurezas. Ao invés de descartar as sujidades, Otero Pailos as conserva e as expõe como um material artístico e arquitetônico, digno de preservação. Assim, para o autor, a experiência convida a reflexão sobre a preservação de uns produtos culturais mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais abundantes da humanidade, a poluição. Também consideramos marcante a experiência da artista historiadora Azra Axamija. Em seu projeto Future Heritage Collection, solicitou a moradores de Sarajevo que reunissem objetos significativos para eles. Muitos dos participantes apareceram com artefatos associados aos tempos soviéticos, como o mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno de 84 e um mapa da antiga Iugoslávia, por exemplo. É intrigante como essas escolhas vão na contramão da narrativa oficial do governo da Bósnia e Herzegovina, de ruptura política com o passado, ou seja, o novo Estado desconsidera objetos como esses, pois pertenciam a um regime agora extinto. Axamija considera esse desprezo desconcertante,
Portanto, o objetivo da exposição era provocar o Estado a reconhecer sua obrigação de cuidar do patrimônio cultural que seus cidadãos valorizam. Recorremos a publicações de terceiros no intuito de identificar premissas tanto para corroborar quanto para contestar as noções defendidas por Otero Pailos. Em Gutierrez, por exemplo, distinguimos posições aproximadas ao juízo de Otero Pailos. O autor critica a ingerência de convenções internacionais nas práticas de preservação da América Latina, pois as considera muitas vezes inadequadas para um contexto sociocultural diferente do europeu. Ele cita o plano de reconstruir uma torre de igreja colapsada durante o terremoto em Quito, Equador. Diante o caso, surgiram ameaças de pleitear junto à Unesco uma petição pela remoção da cidade da categoria de patrimônio mundial, alegando-se que a proposta corresponderia ao que o órgão considera como falso histórico, ou seja, havia um anseio público pela reconstrução de parte de uma importante edificação para a cultura local, mas a normativa da entidade protetora problematizou a ação, pois a considera uma deturpação da autenticidade do bem. Já na oposição, Carbonara vê nessas instituições uma forma de interceder contra o individualismo e de garantir o sentido do patrimônio como uma construção social, ou seja, de evitar situações em que, por exemplo, uma empresa privadamente considere algo como não mais possuidor de carga simbólica e, portanto, decida desfazê-lo por imediatismo. Para o autor, se a Itália não houvesse criado no início do século XX seus órgãos patrimoniais, deixando as decisões de preservação nas mãos dos proprietários individuais, hoje não existiriam os centros históricos italianos. Ademais, o autor aponta que muitas das normativas patrimoniais definem cláusulas para garantir a participação pública nas decisões de preservação. Vivemos um momento de progressiva produção e divergência de ideias, o que torna cada vez mais complexa e conflituosa a tarefa de escolher o que e como preservar. Vemos nas convenções patrimoniais uma maneira de mediar sensatamente essas escolhas. Contudo, não podemos deixar de concordar que, em sua elaboração, há uma hegemonia de convicções dos membros das organizações patrimoniais, pois frequentemente os documentos são resultado de acordos entre esses integrantes. Assim, emerge o quadro para as resoluções se distanciarem das preferências coletivas, podendo ocasionar as referidas implicações ao papel sociocultural da preservação do patrimônio. Em vista disso, também defendemos maior espaço para a participação popular nas definições do campo. Lembremos que, segundo o preâmbulo da Carta de Veneza, patrimônio arquitetônico é um bem comum. Por esse motivo, entendemos que todos os interessados deveriam ter lugar de fala nas decisões de preservação. Reconhecemos e respeitamos os esforços das organizações patrimoniais em agregar o envolvimento social às suas convenções. A última revisão da Carta de Burra e o texto dos princípios de Lavaleta são exemplos disso. Mas também sabemos da constante dificuldade de pôr em prática resoluções como essas. Nesse sentido, apontamos o potencial na preservação experimental para atenuar os limites decorrentes das convenções patrimoniais, pois as experimentações, nesse caso, aspiram sensibilizar e provocar tanto a comunidade quanto as entidades de preservação sobre o que está invisibilizado. Esse teor de manifesto promove uma ambiência para a sociedade se aproximar do patrimônio e os órgãos se conscientizarem dos possíveis desequilíbrios causados por suas resoluções, propiciando caminhos para maior acolhimento de anseios hoje preteridos. Porém, frisamos que participação comunitária não significa determinar qual visão é a mais popular ou qual grupo interessado merece ser satisfeito. Simboliza incluir no debate o olhar da comunidade, associando ao dos órgãos patrimoniais. Portanto, assentimos com a ideia da preservação experimental, não com a finalidade de substituir os instrumentos já existentes, mas para complementá-los. Uma alternativa para se somar ao campo, no sentido de amenizar entraves e reforçar a função sociocultural da preservação. Longe de almejarmos chegar a uma conclusão sobre o assunto, nossa expectativa é gerar uma contribuição consistente para refletirmos sobre essas práticas contemporâneas, sempre destacando o mérito da reflexão crítica no que concerne a preservação do patrimônio arquitetônico, tema de tamanha sensibilidade e pertinência na contemporaneidade. Agradecemos a presença e a participação de todos. Estamos disponíveis para contato através dos nossos e-mails. E até breve, em uma próxima oportunidade.